Matthew 10. Mateus capítulo 10. Verse 24. Versículo 24. A student is not above his teacher, nor a servant above his master. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Verse 40. Versículo 40. A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. These are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. Now this morning we will be occupied with the second discourse and the fourth discourse given in Gospel of Matthew. Nessa manhã nos ocuparemos com o segundo e o quarto discursos dados pelo Senhor. We already finished the third one, Já vimos o terceiro, also the first one. também o primeiro. So now this morning we'll talk about the second and the fourth. Hoje de manhã queremos concentrar no segundo e no quarto. We know these two discourses really have symmetry. Sabemos já que esses dois discursos eles têm uma simetria. Now second discourse is about the disciple and the kingdom. Então sabemos que o segundo discurso tem a ver com os discípulos e o reino. And the fourth discourse on the church and the kingdom. E sabemos que o quarto discurso tem a ver com a igreja e com o reino. Now, as we know that when the Lord preached, repent, the kingdom of heaven is near. Sabemos que quando o Senhor disse arrependei-vos, pois o reino de Deus o reino dos céus está próximo. The king already here, O rei já estava ali, but now the Lord has to expand its kingdom. mas o Senhor precisava expandir o seu reino, He will have the domain for heaven to rule. de maneira a alcançar o domínio no qual os céus dominavam. So he has to call the sons of kingdom. Então ele precisava chamar os filhos do reino. So he went out to sow. Ele saiu para semear. He went out to preach the kingdom of heaven. Ele foi pregar o reino dos céus. Gospel of kingdom, sorry. O evangelho do reino. So that's the word of kingdom. Essa é a palavra do reino. And then when the disciple responded to it positively, E quando os seus discípulos responderam positivamente essa pregação, so then they follow. então eles seguiram. So now here you have the relationship. You have relationship between the disciple and the kingdom. Então vocês veem que existe aqui a relação entre o discípulo e o reino. And then when we come to the fourth discourse, Ao chegarmos ao quarto discurso, chapter 16 to chapter 18, capítulo 16 ao capítulo 18, then we will see the church and the kingdom. vemos a igreja e o reino. Now, if we come to the second discourse, Se considerarmos o segundo discurso, only one chapter. consiste de apenas um capítulo. Now, in the beginning, you see how our Lord sent 12 disciples No início desse capítulo, vemos como o Senhor enviou os 12 discípulos and gave them instruction e lhes deu instruções, and saying that preach this message, the kingdom of heaven is near. dizendo: pregai que o evangelho do reino está próximo. So the same message. É a mesma mensagem. The king is preaching the kingdom message. O rei está pregando a mensagem do reino. The same thing with the sons of kingdom.
E o mesmo deve acontecer com os filhos do reino. So here, now you see the Lord send them out. Então vemos como o Senhor os enviou Also to preach the same words of kingdom. para pregar as mesmas palavras do reino. Of course, this 12 actually is the early 12. Claro que esses 12 são os primeiros 12. Our Lord not only just have 12 O disciples. Senhor não apenas teve 12 discípulos. Now, if you read Luke, for example, Por exemplo, se você ler Lucas and compare with this Matthew chapter 5. e você... Chapter 10? No, compare with the chapter 5. Chapter 5 of Matthew. Se você comparar Lucas ao capítulo 5 de Mateus, Now, if you study Luke se você estudar Lucas, chapter 6, capítulo 6, it reminds you almost the same thing given in Matthew 5, 6, 7. vai te fazer lembrar muito aquilo que foi dado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. But in Matthew, it gives you the impression that's a Sermon on the Mount. Em Mateus você tem a impressão clara de que se trata do Sermão do Monte. But then in Gospel of Luke, give you the impression the Sermon on the Plain. Mas no Evangelho de Lucas a impressão é que é um sermão no vale. Because we already mentioned one very special and unique mountain in the sea, around Sea of Galilee. Nós já observamos que existe uma montanha muito singular aí nos entornos do Mar da Galileia. Mountain with the two horns. É uma montanha com 2 chifres. If you look from a Se distance. você olhar de longe. So most likely when Lord chose his people, Então, 12 chose 12 disciples. muito provavelmente, quando o Senhor escolheu seus 12 He discípulos, prayed for the whole night. ele orou toda a noite. Then he came down from the mountain. Ele desceu da montanha. So then he come to the plateau, come to the plain, the part of plain in the mountain. Aí ele chegou num platô que está na montanha. You see, you have two horns here, two higher hill here. Então você tem como que 2 chifres aqui, parte mais altas. But the whole thing is a mountain. Agora, o platô, mas tudo é uma montanha. So on the one, now when the Lord preached there, you will say this Sermon on the Mount. Quando o Senhor pregou ali, você pode dizer, é o sermão da montanha. But since there are two hills higher than that plain, Mas como há duas colinas acima daquele platô, so the Lord come down from there. o Senhor desceu de lá. Of course, he has chosen 12 apostles. Ele havia escolhido 12 apóstolos. Means these 12 disciples, the Lord will send them out. Ou seja, os 12 discípulos seriam enviados. But at the same time, you see that now already some other disciple already in the plain. Mas se você ler com cuidado, observará que já havia outros discípulos naquele platô. So now they came to the Lord. Eles chegaram ao Senhor, The Lord sat down o Senhor se assentou and then preached the Sermon on the Mount to them. e o Senhor pregou o Sermão do Monte para eles. So not only 12 apostles. Então não havia apenas 12 The apóstolos. Lord had more than 12 O disciples. Senhor tinha mais discípulos do que apenas aqueles 12. And that's why, remember, this Sermon on the Mount, not just for the apostles. Então lembre-se que esse Sermão do Monte não é apenas para os apóstolos. Apostles means sent one. Os apóstolos significa aquele que foi enviado. The Lord sent these 12 O apostles Senhor enviou esses 12 apóstolos. and sent them to the lost sheep in the Israel. E ele os enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Why? Por quê? Because the nation of Israel have 12 tribes. Porque a nação de Israel tem 12 tribos. Now our Lord purposely sent 12 apostles into their E o midst. Senhor propositadamente enviou 12 apóstolos para o meio deles. So in chapter 10, No capítulo 10. you see, now first they call the apostles, Primeiro você vê o chamado desses apóstolos. 12 apostles. 12 apóstolos. Then of course, the Lord, what the Lord wants is to send them out E o que o Senhor deseja é enviá-los to preach the gospel of kingdom. para pregar o evangelho do reino. So in chapter 10, now the Lord really sent them out. No capítulo 10 vemos como o Senhor os enviou. But actually, if you read the whole chapter, Mas se você ler todo o capítulo, in the first part, na primeira parte, something to do with the apostle. ali tem coisas relacionadas com os apóstolos. But if you read the rest of it, Mas se você ler o resto, actually it can be generalized to all the disciples of Christ. aquilo pode ser generalizado para todos os discípulos de Cristo. So chapter 10 actually is about the discipleship
and the kingdom. Então, o capítulo 10, de fato, trata do discipulado e o reino. Now, among all the disciples, Dentre todos os discípulos, now the Lord has a special mission. o Senhor tem uma missão especial. And this time is a very unique one. E essa missão, desta vez, é muito Just singular. like the other time, he sent 70 disciples. Assim como de outra vez, ele enviou 70 discípulos. Now, the sphere of work are different. A esfera de operação, de ação, era diferente. Now, this time, the 12 apostles, mainly for the lost sheep of Israel. Nesta ocasião, esses 12 apóstolos são principalmente para as ovelhas perdidas da Now, casa de Israel. later, the Lord sent 70 disciples from the Bethany beyond Jordan. Depois, o Senhor enviaria os 70 discípulos da Betânia, da além do Jordão. Now, why 70? Por que 70? Because there were 70 nations recorded in Genesis 10. Porque lá em Gênesis 10 você vê o registro de 70 nações. So that 70 represent the whole world. Então, esses 70 representam todo mundo. Now, do you see the symmetry here? Você percebe que é uma simetria From aqui. Capernaum, De Cafarnaum, Lord sent 12 apostles. o Senhor enviou 12 apóstolos. Why? Por quê? Because they aim at the lost sheep of Israel. Porque eles tinham que ter como alvo as tribos de Israel. 12 tribes. 12 tribos. That's why you have 12 É disciples. por isso que 12 você tem apostles. 12 apóstolos. 70 nations. Agora, há 70 That's nações why the Lord sent 70 disciples. e por isso o Senhor enviou 70 discípulos. Now one group is to the lost sheep of Israel. Um grupo foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Another, they just go to the mixed area, Decapolis, and also area beyond the Jordan. E os outros, outro grupo foi enviado a Decápolis e a outras regiões além do Jordão. So if you talk about history, Se for você falar em termos de história, in the beginning, no princípio, you do not have 70 disciples yet. você ainda não teria 70 discípulos ainda. That's a further development. E isso é alguma coisa que aconteceu depois. But in the beginning, when you talk about history, Mas no princípio, quando se fala da história, when the Lord tried to gather the people of Israel around him, quando o Senhor tentou reunir o povo de Israel em torno de si, of course, he called the disciples em primeiro lugar, ele chamou seus discípulos and then called them to be with him. e os chamou para estarem com ele. So especially these 12 become the apostles. E esses 12, em particular, se tornaram os apóstolos. Now in the Bible, they have a special place. Agora, na Bíblia, eles têm um lugar especial. Even Paul is not in this list. Observe que nem Paulo está nessa lista. Why? Por quê? Because they were designed to be the witness and testimony for the resurrection of our Lord. Porque eles foram escolhidos para serem testemunhas da ressurreição do Senhor. And Paul was not there. Paulo não estava So lá. that's why he was not able to be that witness testimony. Por isso que ele não pôde ser essa testemunha. So for that reason, you see, these 12 apostles, not only with the Lord, Então, esses 12 apóstolos não estavam apenas com o Senhor, day and night, dia e noite, and now they definitely can witness to the world that our Lord has been mas risen. eles, por isso, puderam ser testemunhas ao Senhor, para o mundo. So remember, these 12 disciples Lembre-se que esses 12 discípulos supposed to be the almost like a first fruits. deveriam ser como as primícias. They are the first group of people who follow the Lord. São as primícias dentre as pessoas que seguiam o But there will Senhor. be more to come. Mas certamente haveriam outros. Because definitely this kingdom definitely should be expanded. Porque esse reino certamente deveria se expandir. In the beginning, 12. No princípio eram 12. Then in the day of Pentecost, the 112, E no 120, dia de Pentecoste havia 120. and then 3,000 more, Depois 3.000 mais. then 5,000 more. Depois mais 5.000. You see that by this E way, desse jeito, the kingdom of heaven expand and expand and expand. o reino dos céus ele expandiu, expandiu e expandiu. So if you read chapter 10, Se você ler o capítulo 10, in the beginning only limit these 12 apostles. no princípio está limitado a esses 12 apóstolos. The instructions mainly for them. E as instruções são principalmente para eles. So tell them that your message should be the kingdom of heaven is near. Então a mensagem deles era que está próximo o reino dos céus. And how should they behave? E como que eles deveriam se comportar? And whatever town or village they enter, search for some worthy person there and stay in his house until you leave.
Versículo 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Now, that's not a general condition. Isso não é uma condição geral. When they go out and preach, Quando eles fossem e pregassem, because now they are going to the lost sheep of Israel. eles haviam sido enviados às ovelhas perdidas à casa de So Israel. the instruction only apply to that case, apply to that situation. Essas instruções se aplicam àquela situação. So this never be general. Isso aqui nunca pode ser You can generalizado. never take this as a instruction for today. Você não pode tomar nessas palavras instruções para hoje. Now, when you go out and preach the gospel, Quando você vai e prega o evangelho, normally today we go out to the Gentile. hoje nós saímos aos gentios, Now, normalmente. according to the 3rd John, De acordo com João, com a terceira epístola de João, there's only one chapter there, ali só há um capítulo. and there give us a very important principle. Ali temos um princípio muito When you importante. go out and preach the Quando gospel, você sai pregar o evangelho, you never get anything from Gentile. você nunca recebe nada dos gentios. You will never go to a house and stay there. No. Você nunca fica na casa de alguém de um So you see, gentio. some people they are ignorant of of this background, so they apply this very how do you say, very local thing become universal. E muitas pessoas que ignoram esse pano de fundo, eles tomam essas palavras, são muito específicas, e a tornam em alguma coisa geral. So this only for the disciple who be sent to the lost sheep of Israel. Então essas palavras se aplicam apenas aos discípulos que foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Now, if you go to the Gentile, Se você for aos gentios, in general, em geral, that's not apply. então isso não se aplica mais. So, brothers and sisters, remember, some people they take this everything literally. Algumas pessoas tomam essas palavras de forma literal. So, if this is the case, you can only preach the gospel to the Jews. Se for assim, você só pode pregar o evangelho aos judeus. Though that's not true. Mas isso não é Because in the verdade. beginning, No princípio, the salvation is from the Jew. a salvação era dos judeus. All these 12 disciples, they were Jews, E esses 12 discípulos eram judeus. including our Lord Jesus. Inclusive o Senhor Jesus. So, historically speaking, Então, do ponto de vista it histórico, started from there, começou dali, but no longer remain there. mas não se manteve ali. The Lord's aim is the whole world. O objetivo, o alvo do Senhor era todo mundo. Now, this gospel is for all nations. Esse evangelho era para todas as nações. But in the beginning, No princípio, of course, because these people, they know the law. como esses pessoas conheciam o Senhor, They know the Old Testament. conheciam a lei e o Antigo And Testamento. the Old Testament is supposed to be the testimony for the Lord. E como o Antigo Testamento testemunhava do Senhor, In the Old Testament, no Antigo at Testamento, least you can find 333 prophecies about the Lord's você coming. pode encontrar 333 profecias, ao menos, sobre a vinda do Senhor. About the Lord's first coming. Sobre a primeira vinda do Senhor. So if you preach to them, Se você pregar a eles, that's most, because they already have background. como eles já tinham aquele pano de fundo, So if you want to preach gospel in a very effective se way, você desejasse pregar o evangelho de forma muito eficaz, of course you go to them. claro, você teria que ir até eles. Of course our Lord first go to synagogue. É claro que o Senhor primeiramente teria que ir até as sinagogas, But he has been rejected. mas ele foi rejeitado. But now he has chosen 12 disciples. Mas ele escolheu então 12 discípulos Send them e again. ele os enviou. Do you see that? And because of that, Por causa disso, remember, now the audience is limited. aquela plateia era limitada, Because now you go back to your own people. porque você precisava voltar ao seu próprio povo. So here the instruction is a very specific one. Então essas instruções são muito específicas. It's catered to the local condition. Eles são condicionadas àquela situação. It's catered to the beginning of the kingdom. Ela foi feita especificamente para aqueles filhos do reino. So you cannot apply the specific instruction and now expand it, become the universal rule. Você não pode tomar essas palavras específicas, expandi-las e torná-las numa regra universal. But interesting thing is this. Agora, algo muito interessante. If you read the whole chapter, Se você ler todo o capítulo, starting from verse 17, a partir do versículo 17, you know when the Lord says you, e ali quando o Senhor diz acautelai-vos, not just to our apostles, esses vós não é apenas When os it 12 says you, apóstolos. Esse vós means more
more disciples to come. já inclui todos os outros discípulos que viriam. Not only including Paul, Não apenas incluía Paulo, also including the disciple in the 2nd century, mas também incluía os discípulos do segundo século even in the 20th e century. até mesmo os discípulos do século XX. So in verse 17, No versículo if 17, you read on, you know that sphere is getting bigger and bigger. você observará que essa esfera está se expandindo. And that's normal. Isso é normal, Because the kingdom of heaven ought to be expanded. porque o reino dos céus precisa expandir. From the king A partir do to rei, the 12 disciples, depois até os 12 discípulos. to the 120 people on that day of E Pentecost. ali, expandindo até os 120 nos dias que se encontravam no dia Then de the Lord Pentecostes. baptized them into one body. Ali eles foram batizados em um corpo. That's the inauguration of the kingdom of heaven. Ali foi a inauguração do reino dos céus. 3,000 more to come. E 3.000 a mais, 5,000 more to come. depois 5.000 a mais. Many more disciple men to come. E muitos outros discípulos foram agregados. Now, when you have more disciples of Christ, Então, quando você tinha muitos discípulos de Cristo, it means the more sons of the kingdom. significa que há cada vez mais filhos do reino. The domain of the kingdom getting bigger and bigger. Ou seja, o domínio do reino está se expandindo, ficando cada vez maior. Do you see that? Until one day it will cover the whole earth. Até que um certo dia isso cobrirá toda a terra. Then the kingdom of the world become the kingdom of our Lord and His Christ. E até um dia que esse reino do mundo se tornará o reino do Senhor e do seu Cristo. So let's remember. Vamos nos lembrar. Starting from the kingdom today, Começando do reino hoje, 2,000 years ago. 2.000 anos atrás. In the beginning 12, No início eram 12, then 120, depois 120. and more and more and E more. ali aquilo foi aumentando e So aumentando. this discipleship, Esse discipulado, chapter 10. este capítulo 10, Now the instruction, as instruções, only certain part apply to the 12 apostles. parte se aplica apenas aos 12 apóstolos. But when the sphere of the kingdom getting bigger, Mas à medida que a esfera, o escopo do reino aumentou, and for the new generation of disciples arise, e assim aos poucos foram levantadas novas gerações de discípulos. every century you always have new generation arise. Em cada século você tem novas gerações. So when the Lord say you, E aí vem quando o Senhor disse: acautelai-vos. not Vos. just apostles, Esse vos não se limita apenas aos it apóstolos, applies to all disciples. mas se aplica a todos os discípulos. So that's why this É chapter, por isso que este capítulo, starting from verse 17, a partir do versículo 17, remember it applies to all the disciples of Christ. aplica-se a todos os discípulos de Cristo. And from here we should be able to learn the discipleship. E a partir daqui devemos aprender o discipulado. So from verse 17, A partir do versículo be on 17. guard against the men. They will hand you over to the local council and flog you in their synagogues. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Now, in the beginning, No princípio, of course, most likely they are the witnesses in the land of in Jerusalem and near area. muito provavelmente eles eram testemunhas em Jerusalém e nos arredores. So now you can understand. Agora vocês These compreendem disciples, que when they send out, esses discípulos, quando foram enviados, when they send out to the world, quando foram enviados para o mundo, what are they doing? o que eles fizeram? They are the witness for Christ. Eles foram testemunhas de Cristo. And now, the Bible said, be on guard against the men. A Bíblia diz: acautelai-vos dos homens. They will hand you over to Sanhedrin Porque eles vos entregarão ao sinédrio and flog you in their synagogues. e vos açoitarão nas suas sinagogas. So you see, in the beginning, I think the gospel only read Jerusalem and Judea, something like that. Então eu creio que no princípio o evangelho ele se estendeu abrangeu apenas a Judéia e Jerusalém. But then gradually to the land of Gentile. Mas aos poucos, gradualmente chegou até a terra dos So gentios. verse 18. E aí lemos o On my versículo 18. account you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho. Now, who are the disciples? Agora, quem são os discípulos? They are the witnesses for Christ. Eles são aquelas testemunhas de Cristo.
and been sent out by Christ. foram enviados por Cristo. So now they are standing before the E world. agora estão diante do mundo. Even before governors and the kings, they witness to them and to the Gentiles. Estão na presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles So, e aos gentios. Not 12 apostles. Então não são mais os 12 How apóstolos. many disciples being sent out? Quantos discípulos foram enviados? When the disciples being sent out, they become apostles. Quando aqueles discípulos foram enviados, eles se tornaram And they are apóstolos. simply the witnesses for E Christ. são simplesmente testemunhas de Cristo. Do you see that? So here you see the kingdom of heaven expand. Here you see the expansion of the kingdom of heaven. Então aqui vemos claramente a expansão do reino dos céus. Now, when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. At that time, you will be given what to say. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. For it will not to be your speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. When they speak something, Quando eles falam alguma they are coisa, not defending for themselves. eles não estão se defendendo. They will use that opportunity to be witnesses for Christ. Eles usarão essa oportunidade para testemunharem a Cristo. So for that reason, they have to worry about what to say. Por essa razão, eles não devem se preocupar com o que dizer. But if they are among the 12 apostles, Se eles estiverem entre os 12 apóstolos, the Lord said, the Lord said, preach the o message. Senhor disse, pregai o Evangelho. The kingdom of heaven is near. O reino dos céus está If próximo. they were among the 12 apostles. Se eles estivessem entre os apóstolos, But now, brothers, they become the witness for Christ. agora eles se tornaram testemunhas de Cristo. When the Lord give you the wonderful opportunity, E quando o Senhor te der uma oportunidade maravilhosa, either stand before the either in the synagogues de estar na sinagoga, or before the Sanhedrin, ou diante do tribunal do Sinédrio, or before the governors and ou the diante kings. de reis e governadores, Now that's the wonderful opportunity Essa é uma- for you to witness for Christ. essa é uma oportunidade maravilhosa de dar um testemunho de Cristo. Don't have to worry what to say, E você não deve se preocupar no que dizer, because you are disciples. porque você é um discípulo. As long as you you are the disciple. E desde que você é um discípulo, If you all want to be the witness for se Christ, você desejar ser o testemunho de Cristo, you don't have to worry what to say. você não precisará se preocupar com o que dizer. Today, people worry too much about what to say. Hoje as pessoas se preocupam demais no que o que eles dirão. They forgot. Only when they are true disciples, Mas eles se esquecem que somente quando são verdadeiros they discípulos, always have something to say. eles sempre terão algo que dizer. Then the Spirit of your Father speaking through you. É o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. That refers to the presence of Christ. Isso se refere à presença de Cristo. Now, these disciples, they have been given a wonderful promise. A esses discípulos foi dada uma promessa maravilhosa. Even in the most difficult time, Ainda que em momentos muito difíceis, even in the most difficult situation, ainda que a situação fosse tão difícil, you still have something to speak for Christ. você ainda terá algo a dizer em favor de Cristo. It's not that you who speak, Mas não será você quem falará, because the Spirit of Father speaking through you. mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em So you vós. simply become the burning bush. Você se torna como aquela sarça ardente. Even your only bush, Ainda que você seja apenas uma sarça, useless inútil and rough, e muito desajeitada, but somehow you see God really speak from the burning bush. de alguma maneira Deus será capaz de falar a partir daquela sarça. So the Lord used every disciple, O Senhor usa cada discípulo, just like the Lord used Moses. assim como o Senhor usou Moisés. Brothers and sisters, don't think you are useful. Irmão, não ache que você é útil In the sight of God, aos olhos de Deus. even Moses graduated from the Harvard in Egypt. Ainda que Moisés tivesse se graduado no Harvard, lá do Even Egito, he was a prince of Egypt. ainda que ele fosse príncipe no Egito, In the eyes of God, aos olhos he de is Deus, only a bunch of bush. ele é apenas como aquela sarça. The only use of the bush A única utilidade para aquela sarça is to be burned. essa é pegar fogo. Now, when it is burning, Agora, enquanto ela se queima, only burn less than
2 seconds. Ela queima menos de em 2 segundos. Then nothing again. E não sobra nada. So you see, we are disciples. Somos discípulos. The Lord put us in the same position as O Moses. Senhor nos colocou na mesma posição que Moisés. Don't think that you are well educated. Não ache que você tem todas as condições, Then você you tem a become boa witness for Christ. formação, No. e então você pode se tornar um You testemunho are de Cristo. nothing but a bush. Você é nada a não ser uma sarça. So rough. Você é tão desajeitado. You always hurt people. Você machuca as pessoas. You can never edify people. Você não pode edificar as pessoas. So, brother, sister, Irmãos, thank the Lord. graças ao Senhor. Now, when Moses saw the vision of burning bush, Quando Moisés teve aquela visão da sarça ardente, on the one hand, por um lado, he's useless. ele percebeu que ele era inútil. On the other hand, Por outro lado, he's useful. ele percebeu que ele é Now, útil. what is that wonderful sight? Agora, que visão maravilhosa era essa? What was that vision? O que significava aquela visão? Because they see the fire, Eles viram fogo, but somehow the bush was not consumed. mas aquela sarça não se consumia. What does that mean? Isso significa o quê? Now, this bush will never be the fuel for the war, for the Significa que fire. aquela sarça jamais poderia ser o combustível do fogo. If the bush really was only the fuel, Se aquela sarça fosse de fato o combustível, then only 2 seconds of fire. então aquele fogo só duraria 2 segundos. But here you find the burning of bush, burning bush, burning and burning. Mas aqui você encontra uma sarça que queimava e não se consumia. So what God tried to say to Moses is this. O que o Senhor tentou dizer a Moisés foi: Now, you are only bush. você como uma sarça apenas. Don't think that I will use you as a fuel. No. Não ache que eu vou te utilizar como You combustível. have no contribution whatsoever to the glory of God. Você não tem qualquer contribuição para a glória de Deus. But thank God. Graças ao God Senhor. only uses you to support His glory. Deus te usa como suporte para a sua glória. So not only that, from the burning bush, E daquela sarça ardente, God is able to speak. Deus foi capaz de falar. So brothers, remember at that time, Moses was in exile. E naquela época, Moisés estava no exílio. He ran away for his life. Ele havia fugido para salvar sua Not vida. only Moses like this. Não apenas Moisés fez isso. All the people of Israel should be like the burning bush. Todo o povo de Israel também deveria ser como aquela sarça Now, ardente. fire on the one hand represents the glory of God. Por um lado, o fogo representa a glória de Deus. On the other hand, you find that they suffer. Mas por outro lado, percebemos que é sofrimento. Now, that must be a miracle. Isso é um milagre. And today, when you see the existence of people of Israel, Hoje, quando você considera a existência do povo de you Israel, know that's burning bush. você sabe que se trata de uma So sarça when we ardente. come to chapter verse 17, Ao chegarmos nesse versículo 17, here we talk about persecution. aqui falamos de perseguição. Especially when the disciples under persecution. Então, especialmente quando os discípulos fossem perseguidos. Now they had to find a platform to preach the Então, gospel. eles tinham que achar um púlpito para pregar o evangelho. But thank the Lord. Graças ao Senhor. Now even they suffer so Ainda much. que eles sofram tanto, But remember, they are just like a eles Moses. são como Moisés. And here they become burning E bush. se tornam sarças ardentes. On the one hand, Por um lado, the glory of God is a there. glória de Deus está ali. The presence of God is A there. presença de Deus está ali. Think about it. Who are we? Quem somos nós? We can become a masterpiece for God. Nós podemos nos tornar obras-primas para nas From mãos the de burning Deus. bush. De uma sarça ardente. Now from within us, De dentro de nós. the Spirit of Father speak through you. É o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. So what does that mean? Isso significa o quê? That means Holy Spirit already come. Significa que o Espírito Santo já havia vindo. It's not in the time when our Lord sent them. Ou seja, esse versículo não se refere à época de quando o Senhor os enviara. And our Lord was not risen yet. O Senhor ainda não havia sido The elevado às Lord did alturas. not breathe upon them yet. O Senhor ainda não havia soprado sobre eles The Holy ainda. Spirit did not come down yet. O Espírito Santo ainda não havia sido So, enviado. do you understand? Vocês percebem? Now, when the Holy Spirit speaks through you, Quando o Espírito Santo fala por meio de vós, and it is the Spirit of Father speaking through you, e é o Espírito vosso Pai quem fala em vós,
So it means the Spirit of God already in you. Significa que o Espírito de Deus já está em That's você. the story after ascension. Essa é uma história que diz respeito depois da ascensão. So do you see that, brothers? Vocês percebem isso? After the inauguration of the kingdom of heaven. Depois da inauguração do reino dos céus. So who are the disciples? Quem são os discípulos? They are able to listen to the still small voice. São aqueles capazes de ouvir aquele sussurro suave. And the Spirit of God is able to speak through them. E é o Espírito de Deus quem é capaz de falar por meio deles. That's their ministry. Esse é o ministério That's deles. why they are being sent out. Por isso que eles foram enviados. So I think this is very important. Eu creio que isso é muito importante. And not only that, E não apenas isso, it said, brother will betray brother to death, and father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. versículo 21, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. All men will hate you because of me, because he who stands firm to the end will be saved. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será When you salvo. are persecuted in one place, flee to another. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. That's the Lord's commandment. Esse foi um mandamento do Senhor. During persecution, Durante a perseguição, flee to. If you persecute in one place, flee to another. quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. So you see, brothers and sisters, Irmãos, vocês veem? here we know that if you want to be the witness for Christ, Vemos que se você deseja ser testemunha de Cristo, sometime we have to stand before the governor and the kings as the witness for Christ. às vezes teremos que estar de pé diante de governadores e reis And e testemunharmos por then Cristo. we will suffer the persecution. E então sofreremos perseguição. Now, what kind of comfort is this? Agora, que conforto temos aqui? Now we come to the very important verse. Chegamos a um versículo muito importante. What is a discipleship? O que é o discipulado? A disciple is not above his master, O discípulo não está acima do seu mestre, nor servant above his master. nem o servo acima do seu senhor. And it isn't enough for the disciple to be like his master and the servant like his master. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. If the head of house has been called Beelzebub, how much more the members of his household? Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Why we were persecuted? Por que somos perseguidos? Because we were persecuted because they hate Christ. Porque eles odeiam Cristo. Now, a master is not above, the disciple is not above the master. O discípulo não está acima do seu senhor. So if our master being rejected by the world, Então, se o nosso mestre for rejeitado por esse mundo, if they say crucify him, crucify him, se a ele foi dito crucifica-o, crucifica-o, do you think you have a better treatment from the world? você acha que você será tratado melhor pelo mundo? So if you are called to be disciples, Se você for chamado para ser discípulo, remember you are ready. lembre-se, você deve estar How the pronto. world treat our master, Como foi que o mundo tratou o nosso mestre? the world will treat you and treat me. Desse jeito é que o mundo nos tratará, você And e a for mim. that reason, Por essa you are razão, prepared for persecution. você precisa se preparar para a You are perseguição. prepared for suffering. Você precisa se preparar para sofrimento. You may not suffer. Você pode não You sofrer. may not go through persecution. Talvez você não seja perseguido. But you have your heart already prepared there. Mas o seu coração deve estar You preparado. know the nature of this world. Porque você conhece a natureza desse It mundo. is this world who crucified our Lord. Se foi este mundo que crucificou o Senhor, Do you think it's possible the world will welcome you? você acha que o mundo vai te dar boas-vindas? You will receive by the world before your master. Será que você será bem recebido pelo mundo antes do Senhor? In that day, Naquele dia, when the kingdom in manifestation, quando nós tivermos o reino manifesto, the whole world will recognize He is the King of kings and Lord of lords. todo mundo reconhecerá que Ele é Rei dos reis, He Senhor will dos have the senhores. glory. Ele terá sua glória. But brothers, today is the kingdom in mystery. Mas hoje trata-se do reino em We are mistério. just like followers of David. Somos como aqueles seguidores de Davi. So, brothers and sisters, all we should do is be patient. Tudo o que devemos fazer é sermos Being pacientes. rejected,
Se fomos being rejeitados, misunderstood, sendo mal compreendidos, being persecuted, sendo perseguidos, don't ask why, não pergunte por quê, por quê, This is por quê. normal treatment from the world. Porque esse é o tratamento normal do mundo. You can never receive the glory before your master. Você nunca pode receber glória antes do seu Are mestre. you ready, brothers and sisters? Você está pronto, irmão? Why? Because this is a kingdom in mystery. Trata-se do reino em mistério. Our Lord is just like David. O nosso Senhor é como Davi. So for that reason, Por essa razão, when David was persecuted, quando Davi foi perseguido, and we can never above our master. nós não podemos estar sobre o nosso mestre. And we can never above our teacher. Não podemos estar acima do nosso mestre. So, brothers and sisters, now you understand. Agora vocês compreendem That's discipleship. que isso é discipulado. Just remember, Lembre-se, a disciple is never above his master, o discípulo não está acima do seu mestre, nor servant above his master. nem o servo acima do seu Senhor. Thank the Lord. Graças ao On Senhor. one hand, Por um lado, we are learning in the school of Christ. aprendemos na escola de Cristo. We are what? We are disciples. Somos discípulos. But on the other hand, Por outro lado, we are being sent out. nós fomos enviados. Just like apostle being sent out. Assim como os apóstolos foram enviados. Even we do not have a special place of that 12 apostles. Ainda que nós não tenhamos uma posição específica, especial como aqueles the 12 principle apóstolos. is the same. Mas o princípio é o mesmo. We are his servants. Somos seus servos. Anytime he can send out. Ele pode nos enviar a qualquer In momento the most difficult place. para o lugar mais difícil. Even being persecuted. Ainda que podemos ser perseguidos. So for that reason, Por essa the razão, Lord encourages o us. Senhor nos encoraja. Do not be afraid of them. Não os temais. There nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Now, verse 27 is most interesting. Agora, o versículo 27 é tão interessante. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roof. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Now, this verse definitely not apply to apostles. Agora, esse versículo definitivamente não se aplica aos 12 apóstolos. This part definitely refers to after the ascension of our Lord. Essa parte certamente se refere a alguma coisa que aconteceu depois da ascensão do Senhor. Since Christ dwelt in you, Como Cristo habita em você. just like the Spirit of God dwelt in you. Assim como o Espírito de Deus habita em você. Spirit of God, Father, speak through you. E o Espírito do Pai fala em vós. Now, because Christ in you, Assim como Cristo está em você. Christ in the Holy Spirit, Cristo e o Espírito Santo. Holy Spirit in our spirit. O Espírito Santo está no nosso espírito. And now the Lord says, what I tell in the dark, speak in the daylight. Então, Daylight. o Senhor disse, o que vos digo às escuras, dizei à plena luz. What is whispered in your ear, proclaim from the roof. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai os That's eirados. how you are sent. É assim que você é enviado. That's how you become the witness for Christ. É assim que você se torna testemunho de Cristo. So, brothers, none of us can become the witness for Christ Nenhum de nós pode se tornar testemunho por Cristo. unless the Spirit of our Father speaking through us. A menos que o Espírito do nosso Pai fale em nós. Unless our Lord tell us in the dark. A menos que o Senhor nos fale no escuro. Unless our Lord tell us in our spirit. A menos que o Senhor fale conosco no nosso espírito. And then we are able to speak in the daylight. Então seremos capazes de proclamar isso à luz. And what is whispered in our ear, then we are able to proclaim from the roofs. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Brothers and sisters, today the anointing within us Irmãos, a unção que há em nós is the whispering of our Lord in our ear. é o sussurro do nosso Senhor no nosso ouvido. That's the most amazing phrase in the New Testament. Essa frase ela é tão impressionante no Novo Now Testamento. Christ in you, Cristo em vós. He will whisper in your ear Ele sussurrará no seu ouvido with that still small com voice. aquela voz suave, mansa. That means Christ already in you. Ou seja, Cristo já está em vós. And this kingdom is kingdom of our Father. E este reino é o reino do Pai.
Pai. You already have the life of Christ in you. Você já tem a vida de Cristo em você. That's why Spirit of Father is speaking through you. É por isso que o Espírito do Pai pode falar em vós. That's why Christ is able to whisper in your ear. E é por isso que Cristo pode sussurrar ao seu ouvido. Then you are able to speak. Então você é capaz de falar. That's the qualification of a disciple. Essa é a qualificação do discípulo. Unless you are spoken, A menos que você tenha you ouvido, cannot speak. você não pode falar. Now, brothers, how can you speak in the most difficult situation? Como é que você pode falar numa situação tão difícil? Now, these are very unusual occasions. Aqui temos ocasiões muito But that's diferentes. also applied to our daily life. Mas isso aqui também se aplica ao nosso dia a dia. So who are the disciples? Quem são os discípulos? Now, these disciples, Esses discípulos, they all have the life of the king in them. todos eles têm a vida do rei neles. They have that royal life. Eles têm aquela vida real. And that royal life begins to speak E essa vida real começa a falar through the Spirit por meio do Espírito. and whispering in your ear. E o Espírito sussurra no nosso ouvido. Then you become his servant. Então você se torna seu servo. Then you become his witnesses. Aí você se torna o seu testemunho. That discipleship. Isso é Do you discipulado. see that's really something to do with the kingdom of heaven? Observe que isso tem realmente a ver com o reino dos céus. Because kingdom of heaven is hidden. O reino dos céus está oculto. Kingdom of heaven today is in mystery. O reino dos céus hoje é em mistério. So that's why we suffer just like the followers of David É suffered. por isso que sofremos assim como sofreram os seguidores de Davi. But thank the Lord. Graças ao We are Senhor. indeed the witness for our King. Realmente somos testemunhas do nosso rei. So when you have the witnesses everywhere, Então, quando essas testemunhas estiverem por toda parte, that's how Lord expand his kingdom. é assim que o nosso Senhor expande o seu In reino. the first 300 years, Nos primeiros 200, 300 anos. that's what happened, brothers and sisters. Foi isso que aconteceu. Christians, so many disciples. Havia tantos discípulos. They are being chased from one city to another city. Foram perseguidos de uma cidade para outra. One day, mayor of Rome wrote something to the emperor. Uma vez, o prefeito de Roma escreveu para o imperador: Don't persecute Christian anymore. olha, pare com esse negócio de perseguir os cristãos. If you kill one of them, Porque se você matar um, then there will be another two become Christians. outros dois se convertem. Then one day there will be no more Christians to be killed because everybody will become Christian in the Rome city, E in the city of dia, Rome. todos os cidadãos de Roma serão cristãos e nós não teremos quem matar. So, brothers and sisters, do you see that? Vocês veem isso, These irmãos? indeed are the disciples of Christ. Esses realmente são os discípulos de Cristo. That's how, in the first 300 years, Foi assim que nos primeiros 300 anos it was the Roman Empire who conquered the world. foi o Império Romano que conquistou o mundo. It is the Church of God who conquered the Roman Empire. Mas foi a Igreja de Deus que conquistou o Império Romano. After the persecution, Depois da perseguição, every Roman citizen will have one Christian. dentre cada 2 cidadãos romanos, um era cristão. That's how the kingdom was expanded. Foi assim que o reino expandiu. Brother, sister, that's explain the first 300 years of church history. Isso explica os primeiros 300 anos da história da igreja. Why? The more you kill Quanto, the disciples, quanto mais você matar discípulos, because that tree is upside down. lembre-se que trata-se de uma árvore de cabeça The para baixo. root is in heaven, As raízes estão no céu but the branches is on earth. e os ramos se estendem You para a terra. cut the branches, Você corta os ramos more branches. e aí nascem mais ramos. That's kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. Brothers, if you are privileged to visit Rome Se você tiver o privilégio de visitar Roma, today, or you are privileged to visit a place called Naples, ou você puder visitar Nápoles, not far from Naples, não muito longe de Nápoles, there used to be the ruin of a summer palace for Nero. havia a ruína de um palácio de verão de Nero. Today, if you visit that ruin, Se você visitar essas ruínas hoje, you will discover one fig tree is most unusual. você encontrará uma figueira muito singular, muito It's peculiar. all upside down. Ela está de cabeça para baixo. Many of us really take the picture. Muitos de nós batemos foto dela. It's an unusual scene. É uma visão tão incomum. The roots is on the ceiling, As raízes estão no teto. on the ceiling of the bath.
Ou seja, está no teto do banho, Roman bath. naqueles banhos romanos. But here, the fig trees. E nasceu ali a figueira. And especially, this was discovered in the ruin of Summer Palace of Nero. E isso foi descoberto nas ruínas do Palácio de Verão de Nero. So, brothers and sisters, here you can see that that's the expansion of the kingdom, something to do with disciple. Então você percebe que a expansão do reino tem a ver com os discípulos. Remember, brothers, Lembre-se, each disciple are lions. cada discípulo é como um leão. Do you see that? Because they all have the light of the king. Porque todos eles têm a vida do rei. And for that reason, Por essa razão, only within short 300 years, em um período relativamente curto, de 300 you anos, can see the gospel can be preached everywhere. você vê como que o evangelho foi pregado por todos os And, campos. and where is the kingdom? E onde está o reino? Now, where the kingdom of heaven is preached, Onde que o or reino, whether the gospel of kingdom is preached. onde que o evangelho do reino é pregado? Now, then you have domain of the kingdom. Onde quer que o evangelho do reino é pregado, ali se torna o domínio do Now, reino. then you find that domain actually is the domain of Roman Empire. E esse domínio, no fundo, era o domínio do Império Romano. Think about it. They were persecuted by the Roman Empire. Eles foram perseguidos pelo Império Romano. The disciples, they were standing before the Roman emperor and Roman governors. Os discípulos eram colocados de pé diante do imperador romano e do governador romano. Do this governor and emperor expect that the whole things will be upside down? Será que aqueles governadores, o imperador, imaginavam que as coisas estariam de cabeça para baixo? They said, this is our empire, Roman Empire. Eles falavam, esse é o nosso império, o Império No, Romano. this is kingdom of heaven on earth. Mas não, era o reino dos céus na terra. So, brothers, that's why here you find the discipleship and the kingdom of heaven. Aqui você encontra o discipulado e o reino dos céus. And then we come to the latter part. Chegamos à última parte, Now, verse 37. versículo 27. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Now we come to the most important verse here. Agora chegamos ao versículo mais importante. Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. So, what is characteristic of a disciple? Qual é a característica do discípulo? Now, before I say that, Antes de eu mencionar isso, let us go back to Luke chapter 6, verse 40. vamos voltar a Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40. A disciple is not above his master, O discípulo não está acima do seu mestre, but everyone who is fully perfected will be like his master. todo aquele, porém, que for bem instruído ou completamente aperfeiçoado, será como seu mestre. That discipleship. Isso é discipulado. That phrase already been given in Matthew 10. Essa frase já foi dada em Mateus 10. So now you know that you can never be treated better than your master in this world. Então você sabe que você nunca poderá ser tratado melhor do que o seu mestre If nesse you mundo. follow him, Se você o seguir, he is our David. ele é o nosso dia. If he did not receive the glory today, of course we should be patient. Se ele não receber sua glória hoje, nós temos que ser Today the pacientes. cross, tomorrow the crown. Hoje a cruz, amanhã a coroa. So that's why we have the reward in view. Por isso que nós temos a recompensa em vista. So you see, brothers and sisters. Vocês veem isso? Now that's why you have the kingdom. That's why you have kingdom in mystery. É por isso que dizemos que existe o reino em mistério. But that's as if it is an active part.
É isso. negative side of the story. É como se fosse o lado negativo da história. That means we ought to be patient. Devemos ser pacientes. We have to know that we do not receive glory yet. Precisamos saber que não é a nossa vez de receber glória We have to ainda. wait. The glory will be tomorrow. A glória está reservada para o amanhã. But today we'll suffer with him. Hoje nós devemos sofrer com ele. And tomorrow we'll reign with E him. amanhã reinaremos com ele. So you see, that's our hope. Essa é a nossa esperança. Now, that's why when we realize that this is a kingdom in mystery, Por isso que quando percebemos que se trata de um reino em that's mistério, why we understand and welcome all kind of difficulties. é que nós podemos dar boas-vindas a All todo tipo kind de of dificuldade ill e treatment. todo tipo de maltrato. And you can give thanks to the Lord. Podemos assim agradecer ao Senhor. Do you see that, brothers? No, but that's only one part of the story, one side of the coin. Isso é um lado da moeda. Now, on the positive side, Não, do lado positivo, a disciple is not above his master, o discípulo não está acima do seu mestre, but everyone who is fully perfected. mas todo aquele que está completamente Or aperfeiçoado you can say fully trained ou completamente treinado, bem will be instruído, like his master. será como seu mestre. So that discipleship. Isso é o discipulado. What is the goal of being a disciple? Qual é o alvo de ser um discípulo? We will be like our master. Ser como o nosso mestre. We'll be transformed into the image of Christ. Ser transformado na imagem de Cristo. During the process of E transformation, durante o processo de we transformação, will be taught. nós seremos We will be ensinados, trained. seremos treinados We will be e perfected. seremos aperfeiçoados. That discipleship. É isso que é o discipulado. Do you see that? Now, in the process of being trained, Nesse processo de treinamento, now one method of discipline um dos métodos de disciplina is taking up of our cross. é tomar a nossa cruz. Do you see that? So that's why we're told here. Por isso que nos é dito aqui, Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Now, when you take up your cross, Quando você toma a sua cruz, from a distance, immediately we know that he's disciple. à distância você já percebe que a pessoa é um discípulo. Now, Martin Luther liked to use a term called crucify man. Martinho Lutero gostava de utilizar uma expressão que era o homem crucificado. Every disciple is a crucify man. Todo discípulo é um homem crucificado. There's a sign in him. Porque há uma marca nele. And that's why Paul said, Por isso que Paulo disse, from now on, de agora em diante, nobody is supposed to disturb me. ninguém deve mais me incomodar. Disturb me. And because I have mark in my body. Ninguém me incomode, porque trago em minhas marcas de Cristo. What is mark of Jesus? Quais são as marcas de Jesus? The cross. A cruz. So brothers, remember, Lembre-se, if we take up our cross and follow the Lord, se tomarmos a nossa cruz, seguirmos ao Senhor, that's an invariable sign of a disciple. isso será uma marca inconfundível do discípulo. When someone crucified on the cross, Quando alguém é crucificado sobre a cruz, it's a plus sign. então você vê uma marca de mais. But when you take up your cross and follow the Lord, Mas quando você toma a sua cruz e segue o and Senhor, that cross, either this sign or this kind of sign, essa cruz será ou assim ou assim. it means that cross will cross you out. Ou seja, a cruz vai te eliminar. Now, especially as a professor, Como professor, when you correct the paper, quando você corrige uma prova, if someone made a mistake, se alguém errar, you either do this ou você faz assim, or do this. ou você faz um X. Do you see that? When you take up your cross, Quando você toma a cruz, there is a sign in your physical body. há uma marca no seu corpo físico. Holy Spirit try to cross you out. O Espírito Santo tenta te cortar fora. Then you will say with Paul, E assim você pode dizer no com longer Paulo, I, but Christ who lives in me. já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. So brother, Irmão, when we all take up our cross and follow the Lord, quando todos tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor, they're all soldiers of Christ. então somos todos soldados de Cristo. Just like a 300
soldiers of Gideon. Assim como os 300 homens de Gideão. And then, when they go out, they will win the battle. Então, quando eles saem para lutar, eles ganham a batalha. And by this way, they gain they gain more territory, more territory, more territory. Desse jeito, eles ganharam mais e mais território. You know what these people are doing today? What we are doing O today que fazemos hoje? is just like Normandy landing. Remember? É como aquele dia D lá na Normandia. Now, before Normandy landing, Antes daquele dia na Normandia, there were already paratroops landed in Normandy. então vocês lembram como aqueles paraquedistas, eles pousaram ali na Normandia. So then they really get the beachhead. Então ali eles tomaram aquela cabeça de ponte. And you also get the beachhead. Então, é isso mesmo? Cabeça de praia. So there are many beachhead in the Normandy already. Então, naquela região da Normandia já havia várias cabeças de praia. So one day, when next morning, when they really have that Normandy landing, Então, naquele dia seguinte, oi? Quando houve o desembarque, you see the troop from the front então vocês veem que aquelas tropas da frente, and paratroops from the back. então havia tropas na frente e os paraquedistas na Then retaguarda. Normandy being recovered. Foi desse jeito que eles retomaram a Normandia. The same thing with the expansion of Kingdom of O Heaven. mesmo acontece com a expansão do reino dos Remember céus. on the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, lembre-se, in the territory of the enemy, no território inimigo, in Jerusalem, em Jerusalém, where they say, crucify him, crucify him. lá onde havia sido dito, crucifica-o, Where crucifica-o. our Lord was crucified. Onde o nosso Senhor foi crucificado. That's definitely enemy territory. Certamente isso é território inimigo. But thank the Lord. Graças ao Senhor. That day, Esse dia, 120 paratroopers 120 paraquedistas come down from heaven. desceram do céu. So then they get hold of beachhead. Então eles tomaram aquela cabeça de praia. That's the church in Jerusalem. Essa igreja em Jerusalém. It's early stage. Aquele estágio inicial. Now in that territory, Mas naquele território, definitely that's the domain of kingdom of isso heaven. definitivamente passou a ser domínio do reino dos These céus. people, they born from above. Porque aquelas pessoas haviam nascido do alto. These people, they feed upon heavenly food. Aquelas pessoas se alimentam do alimento celestial. They were quenched by the water, living water from heaven. Eles foram apagados por aquela água do céu. Their law is heavenly law. A lei deles é a lei do They are céu. sons of kingdom. Eles são os filhos do reino. But think about it. Think about the domain is only 120. Agora pense que aquele domínio são de 120 apenas. But now 300,000 more. Daqui a pouco mais 3.000. So that beachhead even bigger and bigger. Então aquela cabeça de praia começou a ficar maior e Then maior. 80,120. Depois havia 8.120. Do you see that? Now the sermon amount not only apply to that 120, Agora o Sermão do Monte não se aplica apenas àqueles 120. apply to all Mas se 8,120. aplica a todos aqueles 8.120. So let me ask you, Deixa eu perguntar. where is the kingdom of heaven in Jerusalem? Onde é que está o reino dos céus em Jerusalém? Look at the church in Jerusalem. Olhe para a igreja em Jerusalém. Do you see that? Through their gospel preaching, Pelo pregado o evangelho. through they preach the kingdom of the word, Eles pregaram o reino. and now more sons of kingdom being produced. Mais filhos do reino foram produzidos. So the domain getting bigger and bigger. Então aquele domínio pôde expandir. The kingdom getting bigger and O bigger. reino cada vez ficou maior. That's only Jerusalem. Isso é apenas But Jerusalém. same thing apply to Ephesus. Mas o mesmo aconteceu em Éfeso. Same thing apply to any other places. E o mesmo aconteceu em tantos outros lugares. Brothers and sisters, now before the Lord's return, Antes da volta do Senhor, everywhere em todo lugar, you have that beachhead. você terá aquela cabeça de praia. One day, Dia, when the feet of our Lord Jesus tread upon the Mount of Olives, quando os pés do Senhor pousarem sobre o Monte das the Oliveiras. true Normandy landing. Então, esse será aquele desembarque na Normandia verdadeiro. And then the kingdom of the world will become the kingdom of our Lord and His Christ. Então, o reino deste mundo se tornará o reino do Senhor e do seu Cristo. Now, that's discipleship. Isso é o discipulado. Now you see, this discipleship, Esse discipulado, they ought to be well trained.
Eles têm que ser bem treinados. They are being transformed into the image of Christ. Eles precisam ser transformados na imagem de If Cristo. the king is compared to a lion, Se o rei é comparado a um leão, they are also compared to the lion. então eles também devem ser comparados a leões. Now, brothers and sisters, Irmãos. these paratroopers, Esses paraquedistas, now when they preach the gospel, quando eles pregam o evangelho, when their beachhead getting larger and larger and larger, quando a cabeça de praia aumentou, aumentou e aumentou, so you find the kingdom of heaven everywhere. finalmente você descobre que o reino dos céus está em todo lugar, The territory of enemy. no território inimigo. Now that's the kingdom of heaven Agora, esse é o reino dos céus and the discipleship. e o discipulado. Without disciples, Sem os discípulos, where we have this history of kingdom of heaven. onde é que podemos ter a história do reino dos céus? So that's very important. Isso é muito importante. But finally, Finalmente, the reward. a recompensa. Because this is a kingdom. And because remember, disciples are the sons of kingdom. Os discípulos são os filhos do reino. So verse 39. Versículo 39. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. The life here means soul. A vida aqui significa alma. Whoever finds his soul will lose it, and whoever loses his soul for my sake will find it. Quem acha sua alma, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a alma por minha causa, Our achá-la-á. soul refers to our emotion, our will, and our mind. A nossa alma se refere às nossas emoções, vontade e mente. But brothers and sisters, if you follow the Lord, Mas, irmãos, se você seguir o Senhor, you will lose your soul você perderá a sua alma for the sake of your master, por causa do seu mestre, for the sake of your king. por causa do seu rei. Just like the soldier of Napoleon, they are willing to sacrifice to lose their life for Napoleon. Assim como os soldados de Napoleão estavam dispostos a sacrificar a própria vida em favor de Napoleão. As the soldiers of Christ. Agora, como soldados de Cristo, Now here are the disciples. aqui estão os discípulos. They are willing to lose their soul for the sake of their king. Eles estão dispostos a perder a sua alma em favor do seu rei. They will find their soul in the millennium kingdom. Se isso acontecer, eles encontrarão a sua alma no reino milenar. Today they lose their soul for Christ's sake. Hoje eles perdem a sua alma por causa de Cristo. And that day Mas naquele they dia, will find their soul. eles acharão a sua alma. For those who refuse to follow the Lord, Mas aqueles que se recusam a seguir o because they Senhor, were afraid of our loss. porque eles têm medo de perder algo, Either you lose your property, ou perder propriedade, or lose your fame, ou perder sua família, or lose your fame, a sua fama, or lose your face. ou perder sua cara. But brothers, whoever finds soul today Quem encontrar a sua alma hoje, will lose it that day. a perderá naquele dia. So you see, brothers, why kingdom? Por que o reino? Kingdom is justice. Reino é justiça. If you only be disciple and you do not know that you are sons of kingdom, Se você for apenas um discípulo e não souber que você é filho do reino, as if God is not fair. é como se Deus não fosse justo. Why other Christians indulge themselves in flesh in the world, loving the world? Por que há tantos cristãos que ficam, vivendo na carne ali no mundo? And you take up your cross and follow the E é Lord. você quem tem que tomar a sua cruz e seguir o Senhor. God is just. Deus é justo. That's why we have a kingdom. Por isso que existe o reino. That's why the kingdom of Por heaven. isso que existe o reino do céu. During that 1,000 years. Durante aqueles 1000 anos. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso? And we will receive the reward. Receberemos a recompensa. And that's why, verse 40. Por isso que He vemos who versículo receive 40. you, receive me. He who receive me, receive the one who sent me. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. The honor be a disciple. É uma honra ser um discípulo. Why? Por quê? The Lord said, O Senhor diz: he who receive you, receive me. quem vos recebe, a mim me recebe. Our Lord bind his disciple with himself. O Senhor se vinculou com seus discípulos. Anyone receive you,
Se alguém te receber, actually they receive our master. de fato, essa pessoa receberá o nosso mestre. Do you see that? Anyone who persecute us, Quem quer que nos persiga, the Lord will say, o Senhor dirá: Saul, Saul, Saulo, Saulo, why you persecute me? por que me persegues? Why? Por quê? Because we are the, how do you call this in the eyes? We are the apple in his eye. Nós somos a menina dos olhos. Obrigado. You touch the apple, Se você toca naquela menina dos olhos, you touch him. é como se você tocasse nele. You receive the disciple, you receive our Se Lord. você recebe os discípulos, você recebe o Senhor. And who receive me, receive the one who sent me. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. The Father, O Pai, our Master, o nosso mestre and disciple. e os discípulos. They are one. Todos são um. They are one in their faith. São uns no seu, They are one in Seu their. destino. They're one in their glory. são um na sua glória. So you see, then the Lord said, Então o Senhor disse: anyone who receive a prophet because he is a prophet and will receive a prophet's reward. quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. And anyone who receive a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. E quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Now, entering into kingdom something to do with the reward. Agora, entrar no reino tem a ver com receber recompensa. Prophet has reward. Profeta tem The recompensa. righteous man has O reward. justo tem recompensa. Now, if you receive a prophet as he is prophet, and you will receive a prophet's reward. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Now, why the Lord talk about prophet? Agora, por que o Senhor fala de Why profeta? the Lord talk about righteous? Por que o Senhor menciona o justo? They are the overcomers. Eles- They are overcomers in the Old Testament. Eles são os vencedores do Antigo Testamento. But brothers and sisters, the Lord compared the disciple to the prophets and to the righteous Mas man. observe, irmãos, como que o Senhor comparou os discípulos aos They- profetas e ao justo. They are important in the Old Testament. Eles eram importantes no Antigo If you Testamento. treat the prophet well, Se você tratar bem o if you profeta, treat Isaiah well, se você tratar bem Isaías, of course you will treat Isaiah well, claro que você trataria bem because Isaías. Isaiah is famous. Porque Isaías é famoso. Isaiah have the word from the Lord. Isaías tem a palavra do Senhor. Of course you treat him well. Claro que você o You trataria treat bem. Abraham well. E você trataria You Abraão treat bem. Moses E well. Moisés bem. You treat those wise, righteous men well. Esses homens justos seriam bem tratados. Why? Because they are famous. Por quê? Porque são famosos. So you see, brothers and sisters. Irmãos. Now, in the Old Testament, No Antigo Testamento, if you talk about most prominent members in Old Testament, você fala dos homens mais proeminentes do Antigo the Testamento. prophets São os profetas and also the righteous e men. também os justos. But very interesting. É If you interessante. read the verse 242. Se lê o versículo If 42. anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he's my disciple, E quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por ser este meu I discípulo, tell you the truth, he will certainly not lose his reward. em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Do you see that? Now, in the verse 40 and verse 41, Nos versículos 40 e 41, we talk about prophet and righteous man. falamos de profetas, falamos do justo. They are big São grandes. because they have a reward. Eles têm uma That's why you recompensa. talk about prophet's reward. Então fala-se então do galardão de profeta. So now, brothers and sisters, if you treat them well, Se você os tratar bem, they will receive either prophet's reward or righteous man's então reward. quem os recebe, receberá um galardão de profeta e galardão de justo. Now the Lord compare his disciple. Mas o Senhor agora comparou seus discípulos. And the Lord called his disciple one of these little ones. E o Senhor os chamou de um destes pequeninos. Not bigger one. Não são dos grandes. Not famous one in the Não Old daqueles Testament. famosos do Antigo Testamento. One of my little Mas um ones. daqueles pequeninos. You don't have to do too much. Você não precisa saber muita coisa. You don't have to receive, when you receive the king, probably you will give the prophet a lot. If you receive the prophet, you may give when you receive the prophet, you may give him a lot. Porque quando você recebe um profeta, talvez você dê a ele muita coisa. Now, when you see a disciple, Agora, quando você vê um discípulo, a little one of these little um ones, destes pequeninos,
just a cup of water, Talvez você lhe dê apenas um copo de just a água cup fria. of cold water, Apenas um copo de água fria. he will certainly not lose his reward. Mas ele certamente não perderá o seu galardão. How noble is a disciple. Quão nobre é um discípulo. In the eyes of our Lord, Aos olhos do Senhor, they are as big as the Old Testament prophets and Old Testament righteous men. eles são tão grandiosos quanto o profeta e o justo do In Antigo chapter Testamento. 13, No capítulo the 13, Lord said, o Senhor diz: your eyes are blessed. os seus olhos são Your bem-aventurados. ears are blessed. São bem-aventurados vossos ouvidos. In the early time, Porque nos tempos the antigos, prophets want to see what you see. os profetas desejaram ver o que vedes. They didn't see. E não viram. The righteous men want to see what you see. E os justos desejaram ver o que vedes. They couldn't see. Mas não puderam. You are more blessed than they, Vocês são mais bem-aventurados. because it has been given you the mystery of kingdom of Que heaven. a vós foi dado os mistérios do reino dos céus. Brothers and sisters, how Irmãos, wonderful is this? Quão maravilhoso Yes, é on the isso. one hand, Isso de um lado. you take up your cross and follow the Lord. Você toma sua cruz e segue o Senhor. But on the other hand, Mas do outro lado, one of these little ones, destes pequeninos, in the eyes of our Lord, aos olhos do Senhor, compare with the prophet, é comparável com o compare profeta, with the righteous é man, comparável com o justo, those overcomers in the Old Testament, aqueles que eram vencedores no Antigo but Testamento. much more. E muito mais. You are much more blessed. Você é mais bem-aventurado. You see something that don't see. Porque vocês veem algo que eles não It viram. pleased the king to reveal every secret to you. Aprove ao rei revelar cada segredo a você. Brother, sister, if you have the revelation from your king, Se você tem revelação do seu rei, what else do you want? que mais você If the pode Lord querer? promotes you to the position of the prophet and the righteous man, Porque isso te promove a posição do profeta e do justo. you are the same position as Abraham. Você está na mesma posição que You Abraão. are the same position as Daniel or Isaiah. Você está na mesma posição de Daniel e de Isaías. Brothers, sisters, they were received Eles receberam. because they were big. Eles foram recebidos porque eles eram grandiosos. When you were received, Mas se você for recebido, you only one of the little ones of our é Lord. porque você é um dos pequeninos do Senhor. But just one cup of cold water. Mas apenas um copo de água fria. Brothers, sisters, Irmãos, you ought to be given the reward. você receberá a recompensa por esse copo de água Why the fria. Lord give the reward just for one cup of the cold Por que o water? Senhor recompensará apenas um copo de água fria? Because in doing so, Porque ao fazer isso, you give that cup of water to the master. porque você, ao dar esse copo de água fria a um discípulo, você está And dando para o also mestre. give to the king to give because the kingdom of heaven is the kingdom of our Father. Porque lembre-se que o reino dos céus é o reino do nosso Pai. So that cup of water Então, esse copo de água fria also done it to our heavenly Father. também é dado ao nosso Pai Celestial. So now you see, brothers. Agora vocês veem Now you can understand the relationship between the disciple and the kingdom of que é heaven. possível compreender a relação que existe entre o discípulo e o reino dos And céus. talk of the reward. E ao falar da We recompensa, have prophet's reward. existe a recompensa de profeta, You have righteous reward. existe o galardão do justo. Of course. E é claro, When the Lord makes the parallel statement, quando o Senhor fez essa declaração paralela, no doubt, não há in the dúvidas, mind of Christ, na mente de Cristo, He has the disciples' reward. ele tem também o galardão de discípulo. Do you see that? If you receive a prophet, Se você receber um profeta, you will have a prophet's reward. você terá galardão de If profeta. you receive the righteous man, Se receber um justo, then you will have the righteous man's reward. você receberá galardão de justo. If you receive disciple of Mas Christ, se você receber um discípulo de you Cristo, will receive the disciples' reward. você receberá um galardão de discípulo. Now, disciples' reward, Agora, o galardão de we discípulo, know that we know that's kingdom of heaven. sabemos que esse é o reino dos céus. And because of that, E por isso, and remember, those who receive the disciple, aqueles que recebem o discípulo, definitely they will receive the reward. definitivamente receberão a recompensa. So how important it is, Quão importante é isso? and how honored we are as E disciples. quão honrados somos por sermos discípulos. So may the Lord really speak to our heart. Que o Senhor possa realmente falar ao nosso So coração. let's just read for
how about let's come back at 55, okay? Que tal voltarmos 10:55.